Boa tarde, Jamil. Prazer conhecê-lo pessoalmente agora. Gente, todo mundo sabe, desde o programa 1, desde o Entre Nós número 1, que eu sou fã do Jamil, leio as colunas dele há muito tempo, tive o prazer de falar aqui no primeiro programa. Muito bom ter você aqui, viu? Um prazer voltar para casa. Tava com saudade do Brasil ou não chega tanto? Sim, sempre. Eu cheguei, inclusive fui pro estádio já. É verdade, não vou nem... postou inclusive nas mídias sociais, feliz da vida, relembrando os anos 90, né, Jamil? Exato, mas pelo menos eu disse muito claramente, relembrando os anos 90. A São Paulinidade do Jamil 30 floresceu. anos, enfim. 2 São Paulinos nesse estúdio hoje, se a gente deixar o assunto vai ser futebol, eu vou ficar aqui. Não era? Te enganaram? Te disseram que era essa a pauta? Falei, ia vir pra cá pra falar da semifinal. Eu até gostaria, mas tem uma guerra ali esperando os nossos seus preciosos comentários. Vamos lá? Vamos falar da vida real na Ucrânia? A gente começou aqui o programa, Jamil, entrevistando um professor de Relações Internacionais justamente sobre o dia de hoje. Dessa sinalização de que a Ucrânia aceitaria uma neutralidade, ou seja, uma não adesão à OTAN, que também não é uma decisão unilateral da Ucrânia, mas enfim, os ucranianos sinalizando essa possível neutralidade, e os russos dizendo que vão se afastar de Kiev, de algumas cidades, recuar, porque os objetivos já estariam cumpridos e porque essa seria uma manifestação, uma sinalização de que é um avanço em direção à paz. Dá para confiar no que os russos estão dizendo? Eles estão recuando porque não conseguem avançar, ou eles podem recuar estrategicamente para depois atacar novamente? Olha, os russos, eles nutriram por muitos anos uma enorme desconfiança, até dos próprios aliados. Nós tivemos guerras aí nos últimos 10 anos, inclusive, em que o Ocidente participou ao lado da Rússia. E aí, estamos falando, obviamente, no caso da Síria. Houve uma operação conjunta entre Rússia e o Ocidente para atacar as bases do Estado Islâmico, isso basicamente não é segredo nenhum. Agora, mesmo nesses ataques, mesmo no caso da Síria, os russos adotaram uma estratégia sempre muito dúbia e que gerou muita desconfiança da parte do Ocidente, que é justamente a de, eu diria, usar palavras como cessar-fogo, operação de paz, corredor humanitário, tudo isso para, na verdade, se reposicionar no território e não para atender a população, e não para chegar a um cessar-fogo, não para, de alguma forma, interromper o conflito, e sim se reposicionar e depois relançar ataques. Isso aconteceu, isso não é uma teoria da conspiração, isso foi o que o Ocidente, que na verdade muitos parceiros viram a Rússia fazendo. O grande temor hoje qual é? É de que a Rússia, mais uma vez, volta a utilizar palavras que significam uma coisa para, na verdade, movimentar as tropas em outra direção. Então, essa é um medo real. Um grande blefe no tabuleiro da guerra, no jogo da guerra, que essas declarações agora também são armas. Exatamente. Vamos só lembrar, nos primeiros dias da guerra, qual foi a termo que a Rússia usou? Vamos mandar tropas de paz, né, para o leste da Ucrânia. Esse foi o termo utilizado. Obviamente, aquilo não era tropa de paz. Primeiro que um país não manda tropa de paz, quem manda tropa de paz é a ONU, é o Conselho de Segurança. Então, você vê que ao longo aí dessa guerra, a Rússia tem se utilizado de palavras que significam uma coisa para, na verdade, atuar de uma outra forma. Eventualmente pode ser uma trégua, pode ser um cessar-fogo, pode ser um reconhecimento de que a Rússia não está avançando e, portanto, precisa encontrar uma saída honrosa, precisa voltar para casa e dizer não perdemos, optamos por sair. Pode ser. Agora, só o tempo e as ações da Rússia é que provarão que isso está nesse caminho. Caso contrário, hoje acreditar simplesmente na palavra da Rússia, olha, é isso que vai acontecer, então vamos baixar a guarda e dizer, olha, a guerra está terminando. O Ocidente já viu que o resultado disso pode ser desastroso. Desastroso de que forma? A Rússia volta, se reposiciona e relança ataques que acabam, obviamente, tendo enormes consequências, inclusive humanitárias. Esse momento é precoce demais e arriscado demais a confiar nesse discurso russo após essa rodada de negociações. Agora, hoje, ao ler o noticiário, Jamil, eu me lembrei muito de uma análise que você fez aqui no Entre Nós, que você falava, essa é a guerra em que todos estão perdendo. Como é que vai arrumar um discurso para todos saírem vencedores? A guerra do todos ganham. E me lembrei que talvez possa ser o começo disso. Pode. Mas entendo perfeitamente que você diz o quão arriscado e precoce ainda é para se acreditar nisso. Agora, pensando que
talvez seja um começo de um acordo. A Rússia vai se acalmar, vai se contentar com essa sinalização de neutralidade, ou o avanço sobre o território é uma estratégia e um desejo claro do sistema Putin? Um avanço sobre o leste, o avanço sobre o sul, para que tenha uma passagem terrestre que conecte o sul com as áreas separatistas do leste. De alguma forma, quando você olha o mapa da guerra, você vê como se fosse um C invertido, quase como um escudo ali, que dá a sensação de que é um avanço territorial muito pensado para que todo esse leste até o sul e com o norte ali em Belarus fique favorável, de alguma forma, sob domínio russo. Claro, esse é basicamente o algodão que eles estão tentando criar entre o Ocidente e a Rússia. Então você cria uma situação em que você deixa uma região inteira num limbo, né, um limbo jurídico. O que é aquilo? É Ucrânia? É Rússia? É um Estado independente? O que é? E enquanto você congela um conflito naquela situação, ele obviamente fica estabelecido como uma espécie de algodão entre cristais. Então você tem toda a razão em falar que aquele C invertido, ele é estrategicamente desenhado. Não é por acaso que ele vai justamente do mar ao sul até o norte, com um país que já tem uma aliança com a Rússia. Então aquilo ali é absolutamente estratégico. Tem um outro aspecto que é justamente o da Rússia, eu diria, manipular de uma forma muito inteligente todo o sistema internacional. E isso eu digo porque não só na guerra na Síria, mas em outras negociações, os russos foram sempre muito habilidosos em criar uma situação de crise, a crise ser solucionada, ou pelo menos as mortes não continuarem, e aí eles falam, bom, para nós pararmos, o que é que vocês nos dão em troca? Né? A barganha pelo fim da guerra. Então, a grande pergunta que hoje se faz, inclusive entre os diplomatas, é o que é que a Rússia vai pedir além da neutralidade? Ou, se for a neutralidade da Ucrânia, que mecanismos vão ser criados para garantir essa neutralidade? Porque não adianta ser uma declaração de um presidente. Se aquele presidente daqui a 2 anos sai do poder, aí retoma todo o problema. Então, a questão é que tipo de mecanismo poderia ser criado para se estabelecer ou para criar algum tipo de segurança para todos. A neutralidade em si não é uma coisa ruim para um país. Você tem a Finlândia, você tem a Suécia, você tem a Suíça, você tem vários países que têm uma postura de neutralidade. Agora, elas têm essa postura de neutralidade porque, antes de tudo, interessa a eles, né? Não porque é imposta de fora. A imposição de fora cria uma situação em que, sim, você tem um país que diz, calma aí, eu sou ou não sou independente? E o que quer dizer independência? Se eu sou independente, eu não posso escolher quais são os meus parceiros, em que imagine, no caso do Brasil, vai falar, você agora você tem que estar neutro, então eu não posso escolher fazer parte do Mercosul. Bom, então não sou completamente independente. E entre essas, a neutralidade da Finlândia tem tudo a ver com a Rússia, né? 100%. Absolutamente tudo a ver com a Rússia. A gente está estouradíssimo, mas eu queria falar a respeito do território, né? Porque muitos têm deixado a questão territorial num segundo plano nessa discussão, né? Falando muito sobre a questão da OTAN e a neutralidade da Ucrânia. Só que ontem, um representante do governo ucraniano, se não me engano, o ministro das Relações Exteriores disse assim, ele foi enfático ao falar sobre território. Ele disse, as fronteiras da Ucrânia foram bem definidas lá em 1991. A Rússia tem o direito de dizer que a Crimeia é deles, mas não é. Então, a Ucrânia não está disposta a ceder 1 centímetro de território também, e é uma discussão importante nessa questão da paz. É absolutamente fundamental, porque se a Ucrânia cede e diz, tá bem, entrega uma parte do meu território, qual é a sinalização que a gente está dando? Né? Eles estão pensando, ou na verdade a Europa está dando, a gente abre uma caixa de Pandora extremamente perigosa para vários outros países dizer, não, mas eu também tenho reivindicações aqui, ou não só ali, né, em qualquer outra região. Inclusive, é curioso porque isso tem uma repercussão tão grande que tem gente já preocupada na Espanha da volta do separatismo catalão, né? Porque, calma aí, se uma nova região pode aparecer na Europa, por que não nós? Por que não em outra região? Por que não outro debate? Por que não outra fronteira? E aí é uma caixa de Pandora extremamente perigosa que, obviamente, pode gerar muita instabilidade. Muito bem, ficaremos com o Jamil aqui até 5 da tarde, mas não dá. Jamil, pra gente encerrar, tem lançamento onde aí que eu tô sabendo? Tem lançamento. Aqui em São Paulo,
no dia 1º, sexta-feira, na Frade Coutinho, Livraria da Vila. Estamos com o livro na tela para quem nos acompanha na live. Coutinho, isso, 7 da tarde ou da noite, como vocês quiserem. Eu, Padre Júlio Lancelotti e Zélia Duncan, vamos apresentar o livro. Ó, tem beijo pro Jamil aqui, Nana Campelo, tá te mandando um beijo. Sua leitora, já tá com o livro na mão. Beijo para ela também. Saudade de quê no Brasil? Tá difícil escolher. Pastel. Já matei essa etapa no domingo. Do São Paulo ganhar também. São Paulo Futebol Clube vitorioso. Tem outras coisas aí durante a semana que a gente vai resolvendo. Então tá bom. Valeu, Jamil. Obrigado pela visita. Obrigado. Beijo.